Se você assistiu Bridgerton, provavelmente já olhou para os figurinos de época da série e pensou que até rolaria de usar algum deles numa formatura ou casamento de hoje. E isso acontece não só porque esse tipo de silhueta, chamada de cintura império, é uma referência histórica muito presente em trajes de festa até hoje, mas também porque a equipe de figurino da série soube equilibrar muito bem as referências dos trajes históricos reais com algo mais moderno, que o público se identificaria. Até porque os originais históricos podem ser bem estranhos para os olhos de hoje. Então nesse vídeo a gente vai embarcar numa mega viagem pela história da moda para você descobrir exatamente o que é essa tal de regência e o que é referência histórica real e o que é liberdade criativa dos figurinos de Bridgerton. Meu nome é Pauline Kiser, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, você está no canal da Modista do Desterro. Quero começar esse vídeo dizendo que eu não estou fazendo esse vídeo para detonar o figurino da série. Eu não produzo esse tipo de conteúdo, eu tenho um verdadeiro horror dessa vibe de meninas malvadas. Eu não sou figurinista, eu sou historiadora. Portanto, o que esse vídeo vai te dar é uma visão geral da moda regência e de como a equipe da série usou essas referências históricas reais no figurino dos personagens. Meus amores, aqui a gente toma chá, a gente não derrama, até porque quando a gente sai derramando chá por aí, inevitavelmente os respingos batem na gente, né? Se você não assistiu a série que estreia sua terceira temporada esse mês na Netflix, vai aí um resuminho. Bridgerton é baseada numa série de 8 livros da autora Julia Quinn, que narram as histórias de amor dos 8 filhos da família Bridgerton. Cada livro é dedicado a um dos filhos e a série segue mais ou menos a mesma lógica na adaptação. Mas os Bridgerton são muito, estupidamente, obscenamente ricos. Então os amores deles se desenrolam num cenário que é típico da nobreza britânica no começo do século XIX, com moças de famílias nobres sendo apresentadas à rainha, muitos bailes, fofoca, piqueniques e mais fofocas. Aqui nós somos fofoqueiros históricos assumidos e bem, a gente tem até caneca para provar. E você pode garantir a sua com essa e outras artes exclusivas do canal direto com os nossos parceiros da Ide Maria Personalizados. O link tá aqui no card e também na descrição do vídeo. Bridgerton é o que a gente chama de ficção ou drama histórico. E por mais que autores desse gênero literário costumem pesquisar muito sobre os costumes e os acontecimentos da época, a gente ainda está falando de literatura. E literatura de ficção pode tomar liberdades que um livro de ciência histórica não pode. Claro que é legal a gente ler um romance ou assistir uma produção de época que tem uma ambientação boa, figurinos condizentes e tal. Mas não dá para esperar que um romance, um filme ou uma série tenham a responsabilidade de te ensinar a história. Eles podem sim ser um ótimo ponto de partida para você se interessar por um determinado período ou evento, ir atrás de informações sobre eles e até comparar a ficção com a realidade, que é exatamente o que a gente vai fazer a partir de agora. E provavelmente você vai achar a ficção muito mais legal que a realidade, e tá tudo bem, porque ela é muito melhor do que a realidade. Então já senta o seu dedinho neste botão de like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, prepara o seu sapatinho de baile e a sua carruagem, e vem comigo pra gente fazer uma viagem pela história da moda da regência. O cenário de Bridgerton é inspirado no período da regência britânica. E veja que eu disse inspirado, porque a autora não está fazendo uma descrição exata do período, ela se inspira na realidade para criar uma história de ficção com várias liberdades criativas. É diferente da Jane Austen, uma autora inglesa que viveu e escreveu seus romances na própria época que ela estava relatando e que estava contando sobre coisas que ela viu acontecerem. Tá, mas o que é essa tal de regência aí que todo mundo fala tanto? Primeira coisa, o Reino Unido ainda é uma monarquia. Um país governado por um rei ou uma rainha, cuja coroa passa de forma hereditária, ou seja, entre membros de uma mesma família. Isso significa que não tem eleição. A pessoa vai ficar no trono até ir de arrasta para cima, como a rainha Elizabeth em 2022, e aparentemente o rei Charles em um período muito breve de tempo. Ou até renunciar, como foi o caso do irmão do pai dela, o rei Eduardo VIII, que basicamente disse que estava de saco cheio da monarquia em 1936.
Mas às vezes o rei ou a rainha não pode governar por um pequeno período de tempo, e nesse caso a gente tem uma regência, que é quando é apontado um governante temporário, uma pessoa que vai assumir as responsabilidades do governo por um determinado período de tempo, mas essa pessoa não vai ser coroada rei ou rainha, e o rei ou a rainha não perdem a sua coroa. Essa regência pode ser por um motivo simples, tipo quando Dom Pedro II, aqui do Brasil, viajava para a Europa e deixava a princesa Isabel governando no lugar dele. Ou quando o próprio Dom Pedro II ainda era menor de idade, o pai dele renunciou ao trono do Brasil para ir descer a porrada no próprio irmão em Portugal. No caso do Reino Unido, no começo dos anos 1800, a regência aconteceu porque o rei George III, aquele que aparece em Rainha Charlotte, sofria de transtornos mentais graves. E ao longo dos anos, a saúde mental dele foi se deteriorando muito. Ele entrava e saía de crises, até que em 1810 foi declarado incapaz de governar pelos seus médicos. Então, o filho mais velho dele e da rainha Charlotte, o príncipe de Gales, assumiu o governo do país até a morte do pai, em 1820, quando ele finalmente foi coroado George IV. Mas na prática, o rei já não governava o país antes de 1810, porque a saúde dele não permitia. Então, embora do ponto de vista puramente político, a regência dure apenas de 1810 a 1820, a gente costuma estender esse período. Começando em 1795, quando o rei George III foi afastado do cargo pela primeira vez, e terminando com a morte dele em 1820. Mas alguns pesquisadores estendem a regência até a coroação da rainha Vitória em 1837, por entender que a regência é um período de transição cultural na Inglaterra. No que interessa pra gente nesse vídeo, que é a parte da moda, se considera a regência de 1795 a 1820 mesmo. Mas como o livro que conta a história da Penélope e do Colin se passa em dois momentos distintos, em 1814 e em 1824, eu vou falar também um pouquinho sobre a década de 1820. De muitas maneiras, o que a gente reconhece como silhueta regência, que são os vestidos longos de cintura império, geralmente brancos e com mangas mais sequinhas, são elementos de reação ao que a moda feminina era antes. Nesse caso, o século XVIII, que é conhecido justamente pelas formas femininas volumosas, aumentadas por uma série de armações e estofamentos. Essas modas extravagantes dos anos 1700 eram muito influenciadas pela nobreza, que entendia a moda e o consumo de luxo como uma maneira de reforçar a sua distância do restante da sociedade. Mas nos anos 1790, especialmente por causa da Revolução Francesa, uma influência cada vez maior de referências da Roma Antiga começou a ganhar espaço na moda, dando origem à silhueta regência. Quando a gente fala de silhueta da regência, parece que foi tudo a mesma coisa, mas a gente tem variações dentro desse período e elas não são nem um pouco sutis. Durante todo o século XVIII, os trajes femininos tinham saia e corpete separados. Mas por volta de 1795, surge um estilo de peça única, franzido logo abaixo do busto e marcado por uma faixa colorida amarrada. Ele se chamava robe rondé e era um parente próximo de um estilo muito controverso dos anos 1780, a chemise à la reine, sobre a qual a gente já falou nesse vídeo, que está linkado no card e também na descrição. Também conhecido como round gown, que era o seu nome na Inglaterra, esse estilo tinha mangas geralmente na altura do cotovelo ou longas, bem ajustadas e sem decorações. Costas com esses painéis recortados ajustadinhos no corpo. E somente a frente era regulada com cordões. Geralmente eles eram feitos de algodão muito fino, que nessa época era um tecido de luxo, mas também podiam ser feitos de linho ou de seda e ser mais ou menos decorados de acordo com a ocasião. Como eles eram usados com anáguas e umas almofadinhas muito discretas, ainda tinham um formato arredondado na volta do corpo, além de geralmente terem cauda e ser usados com dois acessórios icônicos da regência. As penas de avestruz decorando o penteado, coisa que era obrigatória nos trajes de apresentação à corte da Inglaterra, e os turbantes de seda, decorados não só com penas, mas também com broches e cordões de pérolas. Para os homens, as mudanças da década de 1790 não foram nem de longe tão drásticas quanto as que aconteceram no guarda-roupa feminino, mas elas aconteceram. O traje masculino padrão de 1790 ainda era um conjunto de 3 peças. A calça curta com meias de seda e sapato com fivelas, um colete abotoado e uma casaca mais curta na frente e mais comprida nas costas. Os materiais desse traje variavam muito de acordo com a ocasião social e também com as posses de cada pessoa. Uma coisa muito importante é que os trajes masculinos de 1790
ainda podiam ser bastante coloridos e não, isso não era considerado algo afeminado nem nada do gênero. Tecidos estampados eram uma questão de riqueza, de demonstrar bom gosto e de que você sabia navegar pelas tendências de moda. Trajes mais sóbrios em tecidos lisos geralmente eram reservados para ocasiões como caçadas e viagens. E entre 1790 e 1800, essa tendência a uma maior sobriedade no traje masculino foi se impondo, embora os coletes ainda tenham se mantido como uma peça mais colorida e decorada, em especial nas ocasiões formais. Na década de 1800, a silhueta da regência já havia se imposto de vez como a norma dos trajes femininos. E o algodão se tornou o tecido mais comum no dia a dia, já que ele trazia uma leveza que a seda e o linho não conseguiam imitar. Entre 1800 e 1810, os vestidos perderam os volumes da década de 1790 e passaram a cair mais retos na volta do corpo. As caudas também foram desaparecendo. Em 1807, elas só eram encontradas nos trajes formais. Mesmo durante o dia, muitos vestidos tinham mangas curtas que ficavam no meio do bíceps ou no máximo na altura do cotovelo. E os decotes também eram bastante abertos, tanto na frente quanto nas costas. E é provavelmente por causa disso que alguns acessórios femininos muito específicos se tornaram obrigatórios nessa época. As echarpes e as pashminas, de inspiração indiana ou árabe, os fichus, que eram chales pequenos e finos que preenchiam o decote durante o dia, as chemisettes, que eram camisas curtas amarradas embaixo do busto, que também ajudavam a preencher o decote, as pellices, que eram casacos longos que fechavam completamente na frente, os redingotes, que eram casacos longos que não fechavam, inspirados nos casacos de cavalgada masculinos, e os spencers, que eram jaquetas curtas com mangas longas também abotoadas na frente. Na regência, as mulheres passaram a usar bolsas de mão chamadas retículas, que costumavam ser decoradas com bordados e até pedrarias. E sim, apesar desse formato de vestido que não delineava o formato do corpo, espartilhos ainda eram usados. Embora agora eles focassem muito mais em elevar os seios acima da linha natural e dar a eles um formato arredondado que ficasse bonito nos vestidos. Alguns espartilhos eram curtinhos, quase como um top esportivo ou um cropped de hoje. Já outros eram um pouco mais longos. Mas nenhum dos modelos da época tinha estrutura para comprimir alguém até tirar o ar, por causa dos materiais usados e da maneira como eles eram costurados. A gente já tem vários vídeos detalhados sobre os espartilhos da época, então vou só deixar a playlist aqui em cima no card e também na descrição. Ao longo desse grande período chamado regência, a posição da cintura, mesmo estando abaixo do busto, variou bastante. Por exemplo, nos anos 1790 ela ainda ficava um pouco mais baixa, quase como uma bata de grávida moderna. Entre 1800 e 1808, elas subiram, dando uma aparência aos seios quase como se eles estivessem sendo empurrados para cima. Entre 1808 e 1811, elas voltaram a ficar um pouco mais baixas, uma silhueta um pouquinho menos estranha para os nossos olhos. Só para subir de novo em 1812, ficarem extremamente altas em 1818 e voltarem para uma posição mais confortável em 1819. E em 1820, elas não só ficaram mais baixas, deixando essa região do busto mais longa e arredondada, mas o formato dos vestidos também mudou. E as saias, que antes caíam retas na volta do corpo, ganharam esse formato mais aberto na barra, o que a gente chama de évasé. Mas não foi só isso. Elas também começaram a receber decorações cada vez mais elaboradas, mesmo durante o dia. Uma tendência interessante da década de 1820 são os vestidos de mangas removíveis, mangas curtas para o uso em ocasiões formais e uma manga longa presa com ganchinhos para usar no dia a dia. Mas mangas longas também apareciam em trajes noturnos, especialmente feitas em tecidos semi-transparentes que eram sobrepostos com a manga mais curta. E como eu sei que vocês vão me perguntar sobre sapatos e cabelos, bom, eu reservei um pouquinho desse vídeo para a gente poder falar sobre eles. Botas não eram algo comum para as mulheres. Elas costumavam muito mais usar sapatilhas rasteiras ou escarpãs com um saltinho muito discreto. Apesar de a série ter várias personagens femininas que usam franjas, e o próprio Glow Up da Pen nessa temporada nos trazer uma versão dela com o cabelo solto e ondulado, os cabelos da regência eram usados sempre presos e geralmente com cachos que caíam ao redor do rosto, que eram inspirados diretamente nos estilos de penteados da Roma Antiga. Até por isso, tiaras e fitas apareciam muito nos penteados desse período. E no dia a dia, muito dificilmente as mulheres usavam os cabelos descobertos, tá? Existiam os toucados de renda, muito finos e considerados super elegantes, que se usavam em casa.
e fora de casa sempre se usava algum tipo de chapéu. À noite e em ocasiões formais era ok usar a cabeça descoberta, mas sempre tinha algum acessório elaborado enfeitando o cabelo e muitos cachinhos. Acho que com essas informações vocês já conseguem ter uma noção do que é inspiração histórica e do que é releitura moderna em Bridgerton. Mas lembrem que a série é uma obra de ficção, não é um tratado de história da moda, nem um livro de história dos costumes. Agora, se você quer aprender mais sobre história da moda, tudo isso a partir de um estudo com documentos e com objetos originais da época, com uma análise crítica e correta das fontes, não de uma maneira superficial e não uma versão da história baseada em coisas nojentas e anedotas curiosas, bom, eu acho que esse canal é para você. Então eu já te convido a se inscrever aqui, deixar seu like nesse vídeo, deixar o seu comentário e dar uma conferida nestes outros conteúdos de história da moda que a gente já tem por aqui.